A paz do Senhor a todos nós, queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Cristiano Matias, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Márcia. Temos aqui como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, os evangelistas Valmir, Enéas e Donizete. Temos aqui as secretárias da Escola Bíblica Dominical, a irmã Fátima e a irmã Salete. Eu sou o professor Claudinho Santos, estarei discorrendo com vocês aqui, comentando aqui sobre Esdras e Neemias combatem o casamento misto, que é a lição de número 12, tá certo? E com certeza quem estaria fazendo essa lição aqui era o pastor Cristiano Matias, mas não foi possível, mas com certeza ele estará aqui fechando esse trimestre com chaves de ouro, com a lição de número 13, que é a vigilância conserva pura a igreja. E eu vou comentar aqui essa lição, e nós temos aqui com base aqui um textual que está em 2 Coríntios capítulo 6 versículo 14. Não vos prendais ao jogo desigual, como os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Uma pergunta aqui. E o que comunhão tem a luz com as trevas? Outra pergunta. E a leitura bíblica em classe está em Esdras, no capítulo 9, do versículo 1 ao 4, como também está em Neemias, no capítulo 13, do versículo 23 e o verso 26. E temos aqui o capítulo 9, do versículo 38. Então, depois, capítulo 10, do versículo 1, 29 e o verso 30. Então estarei aqui citando aqui, estarei comentando com vocês aqui, também estarei citando aqui com certeza, citando várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas com certeza ajudará você no subsídio teológico. Então passa a mão no papel, passa a mão na caneta para vocês fazer suas anotações. Muito bem. Então o que acontece aqui, meus queridos? Quando a gente olha aqui para Esdras, no capítulo 9, do versículo 1 ao 4, o que nós podemos extrair aqui desse texto? Veja bem, no verso 1 do capítulo 1, o povo de Israel não se tem separado dos povos destas terras, ou seja, a rebeldia dos judeus no passado, quanto ao separar-se dos povos, que estava decaída ao seu redor, levou então ao que a idolatria e também a imoralidade. E por fim, ocasionou então o seu cativeiro, o exílio, como está em 2 Crônicas, no capítulo 36, do versículo 14 ao 21. Agora, queridos, após Deus trazer de volta à pátria um pequeno remanescente, como nós observamos aqui no verso 8 e 9, os judeus uma vez mais começaram a transgredir o básico preceito divino da separação dos ímpios quanto à sua maneira de viver. Quando eu observo aqui no verso 2, tomaram das suas filhas para o quê? Para ser, ou seja, quando Esdras chegou a Jerusalém, então ele descobriu que muitos dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas e governantes, tinham se casados com mulheres idólatras e praticaram as abominações e impurezas dos pagões. O casamento seu casamento foi determinado, assim como foi proibido, como está em Êxodo 34:11, como está em Deuteronômio verso 7, verso 1, e Salmos de número 106, do verso 36. Proibido. Então, da mesma forma, queridos, proíbe ao povo de ter o quê? De um povo de Deus, de uma nova aliança, casar com novos incrédulos, como no Antigo Testamento era proibido, no Novo Testamento também, como está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, como também está em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14. Então, quando nós observamos aqui a semente santa, no verso 2, ser uma nação santa, ou seja, ser uma nação santanista, consistia em invocação em favor contra Israel.
Então, o que acontece aqui? Quando nós olhamos para Êxodo, no capítulo 9, e Isaías, capítulo 6, verso 13, e Mateus, capítulo 2, verso 15, primeiro, como o povo de Israel deveria ser de uma possessão exclusiva de Deus. Refletindo sobre a sua pessoa e a sua santidade, mediante a rejeição dos costumes pecaminosos dos povos que não conheciam a Deus, como está em Deuteronômio no capítulo 7, versículo 1 ao 11. A segunda parte, os crentes do Novo Testamento também são chamados para serem, o que? Para serem separados do mundo, como está em 2 Coríntios 6, 14 ao 18, aqueles que confessam a Jesus como seu Senhor devem ser uma nação santa, como está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 12, dedicadas a fazer a vontade e a obra do Pai. Isto deixa claro que o crente cheio do Espírito viverá uma vida de retidão e também de separação do mundo e comunhão com Deus, como está em 1 Coríntios 6 e 11. De modo, queridos, diferente dessa geração maligna, que como nós observamos aqui em Apocalipse, em Atos, no capítulo 2, do verso 40. Então nós vemos aqui que o crente ele tem que ter uma separação do mundo. Não pode contaminar com o mundo. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tá? Então, vindo eu tal coisa, no verso 3, a reação de pesar de Esdras, acompanhada de orações, era um exemplo típico da santidade também das que buscam os verdadeiros ministros de Deus. Você tem que sentir ao ver o povo de Deus conformado com os costumes ímpios e combater contra o mal. Então Esdras ficou atônito, primeiro porque Esdras ficou atônito, envergonhado e também entristecido por causa do pecado do povo, tá certo? E segundo, Esdras tinha uma profunda percepção da glória, justiça e também amor de Deus que o povo desprezava. Terceiro, Esdras orou a Deus com humildade e com lágrimas. Quarto, Esdras, ele identificou-se com aqueles que por quem ele orava e mediante a expressão nessas iniquidades e nossas culpas. Quinto, Esdras, ele sabia que a graça e a misericórdia que Deus demonstrava para com o povo que retornara reavivando a sua esperança quanto à visão do futuro, levando a casa de Deus às ruínas e promovendo-lhes um muro de proteção. Estavam agora ao risco por causa da desobediência do povo, né? Então, sexto, Esdras tinha plena consciência da misericórdia e a graça de Deus, portanto guardava a sua fé espiritual. E, então, sétimo, a aflição de Esdras atraiu outros que tremiam das palavras de Deus em Israel. Interessante isso, querido. Então, é importante estar na presença de Deus. Quando eu olho aqui para o tópico número 1 aqui, Esdras e Neemias combate o perigo do casamento misto. Quando observa aqui no tópico número 2, porque os judeus não deveriam casar-se com uma pagã. E já vamos aqui para o tópico número 3, a sobrevivência do povo judeu, tá certo? Então, não saia daí, acompanhe comigo, porque vem aí coisas boas para nós, tá bom? Queridos, veja bem, o que é um casamento? Precisamos entender aqui o que é um casamento. Desde antemão, antes de eu entrar aqui nos textos bíblicos, precisamos entender o conceito de casamento. Então, casamento significa acasalar, ou seja, acasamento significa, é como se colocasse uma luva. Como você coloca uma luva na mão, olha, essa luva casou na minha mão. Quando você coloca uma roupa, ou uma irmã coloca um vestido, e essa roupa, ou quando o irmão coloca um paletó, esse paletó casou em mim. Quando a irmã coloca um vestido, olha, esse vestido ficou bom em mim, ficou ótimo. Quando o irmão coloca um paletó,
olha, esse paletó casou em mim, então ficou certinho. Então, o que que é casar? Casar é acasalar, entendeu? É simplesmente encaixar um ao outro. Isto é casamento. Espero que os irmãos tenham entendido e vou pincelar aqui mais ainda, tá? Mas veja bem. Quando a gente observa aqui sobre o efeito do casamento, o casamento é aquilo que encaixa, que dá certo, que se entenda e que um entenda o outro. Então, por isso que é o que Deus quer. Então, o que é um casamento? Quando olhamos aqui para o texto da lição, não é um mero contrato social e nenhum sobreproduto da cultura humana. O casamento é uma instituição divina, como tal, deve ser devidamente considerada conforme recomendado nas palavras de Deus. Venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula, porém, os que se dão à prostituição, os adúlteros, Deus os julgará, como está em Hebreus, no capítulo 13, versículo 4. E nessa lição aqui, queridos irmãos, por conseguinte, veremos aqui como o cristão deve encarar o casamento e veremos ainda como as uniões mistas prejudicam o povo de Deus e porque o crente não se deve ter um jugo desigual com os incrédulos. Muito bem. O que nós podemos observar aqui, entrando no tópico número 1 aqui, o casamento no Antigo Testamento? Bom, a natureza do casamento, o casamento ele é uma instituição estabelecida por Deus como parte de sua criação. Quando Deus criou o homem e posteriormente Deus criou a mulher para o homem, para que os dois se acasalassem e dassem o processo da criação através do casamento. O casamento ele só é possível a procriação através de acasalamento. Então, veja bem, trata-se de uma aliança monogâmica intersexual, comprometendo o homem a uma única mulher, como está em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26 e 27. Como também de ambos fez o Senhor uma só carne, como está em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 24, logo a união entre pessoas dos mesmos sexos é abominação aos olhos de Deus. Isto não é casamento. Uma pessoa do mesmo sexo não é casamento, porque não tem como acasalar, não tem como acoplar. É antiético e é antibíblico, como está em Levítico, no capítulo 18, do versículo 29. E é abominação pessoa do mesmo sexo se acasalarem. Não dá certo. Veja bem, queridos, o matrimônio é a base da sociedade. O segundo a ordenança bíblica não pode ser dissolvido, portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Como está em Mateus, no capítulo 19, do versículo 6, é a parte B. A única exceção para a dissolução de um casamento é a queda, apontada por um casamento é a queda apontada por Cristo. Eu, porém, vos digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério também com ela. Como está em Mateus aqui, no capítulo 19 e do versículo 9. Mas o casamento proibidos. Deus ordenou os israelitas, após a saída do Egito, que não misturassem as nações cananeias. Por estas eram idólatras e também abomináveis aos seus olhos. Como está em Êxodo, no capítulo 33, do verso 2. A ordem era clara a Israel, não poderia ignorá-la, porque o casamento misto, queridos irmãos, acabaria com quebrar a aliança divina. Ou seja, tornando o povo de Deus semelhante aos gentios, sem centelhas de misericórdia, distante de Deus, como está em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 1 ao 6. Apesar de todas as advertências, Salomão ele não observou os preceitos divinos, ele uniu-se por casamentos de povos ímpios e pagãos, acerca das quais o Senhor advertia Israel que não fizesse aliança com eles. Diz a Bíblia que o rei de Israel
estou em seguimento de Estorote, deusas dos Citônios, e em seguida de Milcom, a abominação dos Amonitas, como está em 1 Reis, no capítulo 11, do versículo 5. Salomão, ele desobedeceu a Deus e levou Israel à ruína, sobre a influência de suas mulheres estrangeiras, e construiu altares aos deuses estranhos, caídos assim no pecado da idolatria, como está em 1 Reis, no capítulo 11, do versículo 6 ao 8. Cuidado com as uniões que desagradam a Deus. Quem não leva em conta os mandamentos divinos sofrerá pesadas consequências. E isto é fato. Muito bem. Então, queridos irmãos, entrando aqui no tópico número 2, nós vemos aqui porque os judeus não deveriam casar-se com uma pagã. Tá? Já vou entrar aqui, mas antes de eu entrar aqui, eu gostaria de falar sobre o casamento misto nos tempos de Neemias. Eu vejo aqui que a constatação do erro. Neemias observou que os judeus, após a volta do cativeiro babilônico, estavam caídos no mesmo pecado de Salomão. Vi também naqueles dias judeus que tinham casados com mulheres estoditas, amonitas e moabitas, como está em Neemias 13 e verso 23. Os judeus sabiam muito bem que Deus era contra os casamentos mistos, pois estes, além de contrariar os seus mandamentos, sempre acabaram por trazer sérias consequências à nação. Como está em Neemias, no capítulo 13, versículo 26. A ordenança do Senhor era clara e não concordava, não deixava nenhuma dúvida. Não darás as tuas filhas aos teus filhos, e não tomarás as tuas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra o vós e depressa o consumiria. Como está em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 3 e 4. No entanto, irmãos, Israel não ouviu Deus e frontamente desobedeceu, e suscitando também a ira divina contra todo o povo. Como você, jovem, tem agido em relação ao casamento? Uma pergunta: tem agido em relação ao casamento? Tem levado em conta a vontade divina ao seu próprio querer? Esta é uma pergunta que eu faço para você. Reflita sobre esta pergunta. Veja bem, as consequências do casamento misto. Por causa do casamento misto, as famílias judaicas começaram a enfrentar um sério problema, irmãos. A perda de todas as suas referências culturais, espirituais, e aos seus filhos falavam, ou seja, estava assim, os aspaditas não poderiam falar judaicos, porque segundo as línguas de cada povo, como está em Neemias 13, 24. Como se vê, as mulheres astoditas exerciam mais influência sobre os filhos dos judeus do que os seus próprios pais. Se as crianças não falavam hebraico, isso significa que eles não estavam sendo educados no caminho de Deus, como está em Levítico capítulo 20, verso 7. Mas, criada como pagães, você tem conduzido os seus filhos no evangelho, no caminho, pois criam no caminho que deve andar, para quando ele crescer, não se desviará dele. E se desviar, é porque ele sabe que da verdade é ele com Deus. A sua parte você já fez. Muito bem. Então, entrando aqui, queridos, esta é uma das razões. O povo judeu não poderia se misturar, porque se misturando pelos outros povos, distanciariam da presença de Deus. É por isso que a tribo do norte, que a capital é Samaria, e a tribo do sul, que a capital é Jerusalém. Então, os judeus não se contaminaram, ficaram em Jerusalém, que é a capital do sul, judeus, Jerusalém. Capital de Israel ficou Samaria. Então, os israelitas se misturaram, e por isso que houve essa divisão. Mas isso aqui já é para outra lição.
não quero entrar em detalhes aqui, tá ok? Porque os judeus não se misturam com os outros povos, eles casam entre si próprio com seus próprios sangues judaicos, diferente de Samaria. Muito bem. Entrando aqui no tópico número 3, nós vamos aqui observar aqui a sobrevivência do povo judeu. Então, eu vejo aqui, queridos, a responsabilidade do ministério, a responsabilidade acerca do casamento. E já vou caminhando aqui para a conclusão. O julgo desigual, a reação de Neemias contra o casamento misto, fez-se pronta e energicamente ao retornar a Jerusalém. Então, adotou várias medidas, ou seja, saneadoras, tanto na administração da cidade quanto no exercício do santo ministério. E sabiam que o povo jamais teria a bênção de Deus se continuasse a misturar com esses idólatras. Não podemos ignorar alguns perigos do jugo desigual. A família cristã tem que ser bem constituída, que os nossos jovens levam sempre em consideração o conselho de Paulo: casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Em 1 Coríntios 7:39, o apóstolo adverte ainda: não vos prendais ao jugo desigual, como os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a justiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que perda tem o fiel com o infiel? Como está em 1 Coríntios, no capítulo 6, e verso 14 e 15. Queridos, isto é fato, não podemos misturar com o mundo. Eu vejo aqui também as consequências do jugo desigual. Há crentes que, embora dedicados ao serviço do Senhor, ignoram a recomendação divina e vieram a contrair núpcias com pessoas que não compartilham da mesma fé. E hoje sofrem pesadas consequências. Seus filhos são semelhantes das crianças israelitas no tempo de Neemias. Não possuem qualquer referência. Além do mais, quando os descrentes influenciam o crente, este logo se apostata da fé. Que Deus venha nos livrar do naufrágio espiritual. Nós não estamos aqui sugerindo que o crente divorcie do cônjuges descrentes. Até porque a palavra de Deus recomenda exatamente ao contrário. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consiste em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Como está em 1 Coríntios, no capítulo 7, e do versículo 12 e 13. No entanto, ao insistirmos aos que estão para se casar, observe bem a palavra de Deus. E não se oponham a um jugo desigual com os incrédulos. Então, queridos irmãos, eu vejo aqui uma recomendação sempre atual, que jamais venhamos a esquecer dos bons exemplos de Neemias. Aconselhemos os nossos jovens e os que estão para se casar que procurem agir segundo a vontade de Deus, e não se casem com os que não partilham a mesma fé. Basta um passo errado para que toda uma vida seja irremediavelmente prejudicada. A nossa decisão não pode ser tomada levianamente. Vou repetir aqui, levianamente. O exemplo de Neemias, devemos orar ao Senhor pedindo a Deus que venha abençoar e purificar o seu povo, como está em Neemias, no capítulo 3, versículo 1 ao 5. Então eu concluo essa lição aqui dizendo que Deus instituiu o casamento para ser uma bênção. No entanto, precisamos obedecer ao Senhor para que as suas promessas cumpram-se em nossas vidas. Não podemos, queridos irmãos, esquecer dos conselhos bíblicos quanto à vida conjugal. Que a igreja esteja sempre atenta quanto à preservação dos valores familiares, e também cristão investimos no aconselhamento dos que estão para se casar e dos que já se casaram, para que nada venha prejudicar o nosso lar. Assim tenhamos
condições de professar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fico aqui com essa lição, que Deus abençoe a todos e vai um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.